Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, hein? Aquela segunda-feira pós-rodada do Campeonato Brasileiro que tem um novo líder, caçapa cantada, meu Brasil! É isso aí, o Santos chegou à quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, incluindo os jogos pré e pós Copa América, e alcançou a liderança do Brasileirão, ultrapassou o Palmeiras, que no sábado deu aquela mais uma tropeçadinha básica no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos pós-Copa América, com 2 empates e 1 derrota. Aquele desempenho que era acima de 90% do Palmeiras, virou um desempenho de, sei lá, 20 e poucos por cento nesses 3 jogos aí, 30%, nem isso, rapaz. E aí o que aconteceu? O Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Por isso a nossa pergunta aqui na live do Terceiro Tempo, ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo e também no canal do Milton Neves no YouTube, o Milton Neves Oficial, é a seguinte, para você e para todo mundo que quiser participar conosco. O Santos terá força para sustentar essa liderança do Campeonato Brasileiro até o final da competição? Lembrando que nós estamos aí na 12ª rodada, ou seja, não chegamos nem à metade do campeonato, não temos 50% ainda do campeonato disputado. Mas o Santos, a esta altura, tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa, já que foi eliminado da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Enquanto os demais perseguidores aí, olha só, vamos lá, vice-liderança, Palmeiras, está na Libertadores também, tem jogo nesta terça-feira, se for eliminado fica só com o Brasileiro. Flamengo tem Libertadores neste meio de semana, se for eliminado fica só com o Brasileiro, mas por enquanto tem 2 competições. O Atlético Mineiro, que é o 4º, tem Sul-Americana. O São Paulo aparece depois, está só com o Brasileiro também. O Corinthians tem um jogo a menos, venceu nesse final de semana, está em ascensão, tem Sul-Americana também. Então assim, Internacional tem Libertadores, Grêmio tem Libertadores, Cruzeiro, que está lá embaixo, tem Libertadores. Então assim, são pontos aí que a gente pode abordar e que a gente pode discutir a partir da liderança do Santos Futebol Clube. Tudo isso na nossa live que está começando agora. Já recebi a notificação aqui, ó. Se você segue o Terceiro Tempo nas redes sociais ou está também ligado aí no canal do Milton no YouTube, o canal oficial do Milton Neves, você pode compartilhar a live com as suas redes sociais também, tá certo? Dá aquela moral pra gente interagir a partir de agora. Eu, você e o Marcos Júnior Micheletti. Ô Marcão, caçapa tava cantada que o Santos ia chegar lá, né, Marcão? Pois é, foi legal, parabéns pro Santos, parabéns pro Sampaoli. Eu acho que foi uma que me deixou muito contente como fã de futebol. Eu vi o primeiro gol do Santos e deu a saída, voltou, o jogo reiniciou e o Santos foi para cima de novo, em busca do segundo gol. Quer dizer, a filosofia do Sampaoli que agrada a todo tipo de torcedor. Todo torcedor, quer dizer, que gosta do futebol bem jogado, vê esse time do Santos jogar. E é uma tradição do Santos, né, o Frank? O Santos sempre teve essa filosofia de ser um time de ir para frente, de ter ímpeto, e o Sampaoli parece que realmente casou. Já tentando eu meter a minha colher nessa tua pergunta muito boa aí, será que o Santos vai ter esse gás aí para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro? O fato do Santos ter realmente priorizado, agora tem como prioridade, obviamente, o Campeonato Brasileiro, é um ingrediente importante, obviamente, para fazer frente ao Palmeiras, que tem um elenco mais forte, que tem uma equipe, obviamente, com mais possibilidades ali para o Filipão mexer e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o Santos tendo conseguido essa liderança, até no aspecto psicológico, né, muda para os jogadores. Eu acho que aquela confiança, aquela vontade de chutar mais de longe, os jogadores sentem confiança quando o time está indo bem. Eu acho que o Santos tem essa capacidade, sim. Eu acho que uma outra questão que a gente pode perguntar é a seguinte: será que o Santos termina o primeiro turno na frente, né? Seria uma questão legal para a gente saber, né, do nosso amigo que está acompanhando a live hoje, né? Olha só, as primeiras manifestações aqui, as primeiras participações da galera que está conosco. O Kleber Mariani, Santos. Ele escreveu aqui. Ele não escreveu dessa maneira, né? Mas escreveu isso. Ana Maria Silva, boa tarde. Alegria de pobre dura pouco. KKKKK. O Alexandre José da Silva Almeida, que é lá da Baixada, diz o seguinte: boa tarde, um grande abraço para ti também, meu irmão. Edmundo Silva dos Reis, acho que não. O campeão vai ser o Palmeiras ou o Flamengo. A Alessandra Pontes, lógico que não. Alegria de pobre dura pouco. KKKKK. O Flávio compartilhou a nossa live. Obrigado, Flavião.
O Alexandre diz o seguinte: como o Santos só disputa o Campeonato Brasileiro, pode ser um diferencial mesmo para seguir na liderança. O Thiago Maciel: continue desacreditando do Santos, mídia só apoia Palmeiras e Flamengo por causa da grana. Somos contra tudo e contra todos. Nossa, que radical, Thiago. O Rodrigo está conosco. O Luiz Felipe Moura Rosa: é cedo ainda para definir título para uma equipe. Santos, Palmeiras, Flamengo são candidatos fortes. Até o Corinthians está em aberto ainda, hein? O Rodrigo Garcia, nosso amigo. Boa tarde, Frank. Marcos Júnior Micheletti, ele escreve aqui: o Corinthians está crescendo no Campeonato Brasileiro. E também quem vem crescendo é o futebol do Pedrinho. Isso mesmo. O Rosélio, lá de Sanharó, Pernambuco, está conosco participando também. Ó, nós vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, fazer aquela análise rapidinha da rodada, começando com os jogos do sábado, né? Mas é tudo assim, pincelada rápida para a gente poder, na realidade, ler a sua interação aqui, que é o que interessa para a gente, a sua participação, seja ela pelos comentários no Facebook ou no YouTube, no canal oficial do Milton Neves, tá bom? No sábado, Marcos, nós tivemos um empate do Vasco contra o Palmeiras. Aliás, só um adendo aqui antes, eu escrevi agora há pouco sobre a liderança do Santos no campeonato, as minhas observações a respeito disso, que eu acho que isso demonstra para o futebol brasileiro, né? E o peso que o Sampaoli tem em tudo isso, né? Com o elenco menos qualificado, digamos assim, do que Flamengo e Palmeiras, pelo menos menos badalado, né? A qualificação você acaba fazendo durante a competição e tudo, e ele tem conseguido isso. Eu acho que muito se deve à postura do Santos dentro de campo, né? Aquilo que o Santos procura como proposta de jogo, que entra naquilo que o Marcos disse aqui na abertura da nossa live. O Santos faz um gol, ele não senta no resultado, ele não vai lá atrás ficar esperando o adversário, ele não se fecha lá para defender aquele 1 a 0, ele quer o segundo, ele quer o terceiro, e se tomar o 1 ele vai lá que foi o que quer fazer o outro, para fazer o outro, né? Porque assim, o Santos não é um time perfeito, evidentemente que não, tem defeitos, e tem defeitos assim, defensivos. Sim. Dificilmente o Santos passa uma partida sem tomar um gol, mas e daí? Qual que é a proposta do Santos para tentar remediar essa deficiência? É ir lá e fazer mais gols que o adversário, que é o simples do futebol, né? Vencer porque você faz mais gols que o adversário, mais gols que o adversário. O torcedor antigo do Santos fica lembrando do Santos anos 60, né? Na década de 50, 60, 70, quando o Milton Neves começou a acompanhar o futebol lá com o Pelé, que o Santos era assim, né? Tomava 4, mas fazia 5, 6, 7. Pô, né? E é assim, o que dá graça ao futebol, né? O objetivo do futebol, o que é? Fazer o gol lá no adversário. Aí, de uns tempos para cá, para alguns... não tomar gol. O objetivo do futebol qual que é? É fazer mais gols do que o adversário. Então, se você não tomar, você só precisa fazer um. Vá pro quinto dos infernos. No sábado, nós tivemos Palmeiras 1, Vasco 1, e chamou muita atenção depois do jogo um vídeo que foi publicado pelo canal do Vasco da Gama, que foi meio que... não foi a preleção do Luxemburgo, mas foi o Luxemburgo naquela chamada última ali no vestiário. Zé Roberto. Bem melhor que o Zé Roberto, né? Pelo menos no contexto, né? E aí eu vi muita gente depois se perguntando, será que do lado do Palmeiras, do lado do vestiário do Palmeiras, tem esse tipo de coisa também? Será que o Filipão ainda tem sangue na veia com 70 para 71 anos, que é o que ele vai fazer daqui a pouco, para chamar os jogadores e naquele momento pré-entrada em campo, passar ainda algo mais, fazer os jogadores entrarem em campo com o sangue fervendo para buscar o resultado? Isso chamou muita atenção e foi essa pergunta que ficou no ar. Em campo, mais uma vez o Palmeiras pagou pelos próprios erros, o primeiro na escalação, né? Mas é que eu tenho um monte de jogador que pode se lesionar e tem que pensar na terça-feira. Entrou com um time misto o Felipão e pagou o preço. 1 a 1 e mais um tropeço no campeonato. E não empatava em casa há muito tempo. E o Luxemburgo, eu gostei muito da, entre aspas, preleção do Luxemburgo, né? Claro que tem uma outra coisa, lógico, tática, que não foi o que foi exibido, mas aquela coisa emocional, realmente, que eu acho que é muito importante para o jogador. Agora, quando você fala, será que o Filipão fez a mesma coisa, né? Nos vestiários do Palmeiras? É que também a gente tem que entender o seguinte, o Luxemburgo, ele está num momento, né? Ele, claro, tem uma carreira espetacular, né? Brilhante, né? Muitos títulos, um dos maiores vencedores do futebol
futebol brasileiro em todos os tempos, né, Frank? Mas ele está no momento também de provar para ele mesmo que ele continua sendo um cara bom, né? Então eu acho que chamar o jogador na chincha, como a gente costumava dizer antigamente, ter aquele jogador na mão dele realmente, eu acho que foi muito também para ele se reafirmar, né, como um grande treinador de futebol que ele é, e eu acho que valeu, eu acho que mexe com o jogador isso daí. Nem todo jogador, jogadores são diferentes, as pessoas reagem de uma maneira diferente, nem todo jogador você pode dar uma bronca, tem jogador que fica melindrado e diminui, tem jogador que quando você chama ele, né, naquele momento mais decisivo, ele responde. Eu acho que o time do Vasco, de uma maneira geral, respondeu muito bem, claro. Ainda teve uma chance no final, né? Podia até ter vencido a partida. Já pensou perder em casa? Aliás, essa é uma questão até que a gente pode discutir, né? Se o Palmeiras, de repente, não passa agora na Libertadores, não se classifica, como é que fica o Filipão, a questão da pressão interna? Porque a torcida não está satisfeita, né, Frank? Assunto que já é abordado lá no blog do Milton Neves, hein? Se você acessar agora o post que o Milton fez agorinha, falando justamente dessa semana decisiva para Luiz Felipe Scolari. E aí a gente fala do quê? A gente fala do jogo da terça-feira de amanhã, que é contra o Godoy Cruz, vale vaga nas quartas de final da Libertadores, muito provavelmente para pegar o Grêmio, né, que já venceu lá a primeira dele contra o Libertad em casa. E na sequência, no domingo, tem o clássico contra o Corinthians, que será em Itaquera. Palmeiras precisa da recuperação no Campeonato Brasileiro para continuar perseguindo o Santos, senão o Flamengo vai chegar, vai encostar e é capaz de atropelar também se o Palmeiras continuar tropeçando no Campeonato Brasileiro. Então, uma semana difícil, em função dos resultados que o Palmeiras não consegue pós disputa de Copa América, e decisiva para o Verdão. Vamos ficar de olho, hein? Paulo Eduardo, Santos e Palmeiras não resistirão ao Flapito. Rapaz, que isso? Nelson Peringuareschi, nosso amigo lá de Guarulhos, segue o líder. Nelson e os netos Davi e Luca. Abraço para vocês todos aí. O Rodrigo Garcia, Frank, se o Palmeiras amanhã for eliminado da Libertadores, Felipão vai ser demitido? Não sei, mas será muito pressionado, Rodrigo. Acesse terceirotempo.com.br, vai lá, clica no blog do Milton Neves e leia a última coluna do Milton que trata a respeito deste assunto. Deixa sua opinião lá sobre esse assunto. O Tutu Ramalho diz assim, ó, Corinthians vai chegar, Frank. Cleverson Costa, dá-lhe peixe, mas não pode errar tanto gol. Olha, se acertasse todos também, golearia todos os jogos, hein? Só erra quem chuta, né? Quem vai pra frente. Tem gente que tem time que nem chuta. O Alexandre José da Silva, futebol não tem receita, mas se o Santos não tiver nenhuma baixa por contusão ou venda, deve até continuar na liderança. Então, esse é um problema, acho que o cuidado que o Santos precisa ter, não tem essa questão de ficar revezando os jogadores, eu acho que minimamente o cuidado que o Santos precisa ter é com a prevenção de possíveis lesões. De fato, se não tiver nenhuma baixa por lesão ao longo da competição, o Santos tem uma grande chance, né, de manter o nível técnico, o nível de competição e brigar sempre para manter essa liderança. Se depender do elenco como um todo, se tiver que usar todo mundo, aí eu acho que enfraquece um pouco, viu, Alexandre? Mas entendi, o caminho é esse aí. O Internacional fez 1-0 no Ceará, e aí foi um mistão também do Internacional. Foi um time o Odair também foi meio... Tanto que o gol foi do Sarrafiori, mas jogou em casa e venceu o Ceará, fez sua lição de casa. Que é um bom jogador, eu gosto desse jogador, eu acho que ele é aquele jogador que arrisca chute, né? Eu gosto desse jogador que não tem medo de chutar para gol. E o Odair também foi cauteloso, né? Pensando, obviamente, no jogo da volta contra o Nacional, em Porto Alegre, venceu a primeira partida lá, né, Frank? Foi um resultado muito bom. Mas o Inter tá aí com 20, é isso? Com 20 pontos, né, no campeonato. E não pense que não vai também brigar aí. Porque, é claro, eu acho que o Inter deu alguns tropeços no comecinho, que todos os outros que não deram tropeço, talvez deem. Se o Inter, de repente, começar a não dar tropeço, pode também chegar nessa turma da frente, né? Pode. E vai seguir. Só que o Inter é o seguinte, o problema do Inter é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Problema entre aspas, né? Porque todo clube gostaria de estar nessa condição. Todo time gostaria de estar nessa condição. Com as premiações, então, assim, esse é o cuidado que o Inter tem que ter, por isso que está com um pouquinho mais de cuidado aí no Campeonato Brasileiro. O Kleber Gonçalves, meu São Paulo está chegando. Está mesmo, hein? Vamos falar já. O Rodrigo Garcia quer saber se o Corinthians vai renovar com o Pedrinho. Fez 2 jogos, você já quer que renova, né? Tava meio embaixo, jogou bem. Eu vou te falar, renovando ou não renovando, se ele tiver que sair, ele vai sair na próxima janela. Pode pegar uma grana maior, né? Estendendo o vínculo, aí aumenta salário, aumenta valor de multa, essas coisas.
mas se tiver que sair, não há renovação que segure. Isso aí é fato. Agora, lá no Mineirão, Cruzeiro, hein? Eita, tomou 2 do Furacão, do Thiago Nunes. O Furacão é o 7º com 19 e o Cruzeiro segue lá embaixo. Primeiro fora da lista. Com 10 pontos apenas. Na volta aqui da competição, 2 empates e 1 derrota também para a equipe do Cruzeiro, que não consegue se acertar no Campeonato Brasileiro e tem decisão já amanhã contra o River Plate também pela Libertadores. O Mano tinha que pensar nisso. Pois é, eu acho que o Cruzeiro também está na Copa do Brasil. O Cruzeiro está numa situação muito, muito complicada no Campeonato Brasileiro. Deve ficar atento, não é brincadeira não. É claro, eu acho que potencialmente tem time aí que pode estar atrás do Cruzeiro, mas não pode brincar pelo fato de estar hoje, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, né, Frank? E o Mano, que a gente sabe que entra um pouco nessa filosofia do eu faço um gol e depois, né, não é a filosofia do São Paulo, exatamente, né, aquele treinador mais cauteloso. Eu acho que o momento do Cruzeiro é um momento de apreensão no Campeonato Brasileiro, pode pensar só no que tem para fazer em outro torneio, né, Frank? E na contrapartida elogiar também o Thiago Nunes, que para mim é a grande revelação do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, aí nas últimas 2 temporadas, como treinador, né? Porque às vezes a gente elogia o São Paulo e os caras, tem os técnicos que ficam melindrados, né? O Alberto Valentim acha que é demérito ao treinador brasileiro. Não é nada disso. É só, para mim pelo menos, pratica um futebol que eu gosto de ver, que eu acho legal de ver. O Sampaoli diz o seguinte, olha, uma das frases dele: quando o meu time tem a bola nos pés, o que eu vejo? O gol adversário. É só o que eu quero, é só o que eu pretendo. Pô, isso é fantástico, cara. É o básico aí do futebol, né? Eu acrescentaria outro nome do Odair, que eu venho batendo nessa tecla aqui. O Odair Helman também está fazendo um belo trabalho, um técnico que consegue equilibrar muito bem a equipe dele. Eu gosto muito do trabalho, assim como do Thiago e do Sampaoli. Eu acho que são os grandes destaques, né, do Campeonato Brasileiro hoje, né, Frank? Um bom exemplo do futebol, que o futebol muda muito. O Cruzeiro começou o ano bem e agora está decepcionando. Lembra aqui, Alexandre? Mas está decepcionando no Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores está seguindo, né? Eu acho que a hora que o Cruzeiro não tiver mais divisão de campeonato, aí vai conseguir alguma coisa, alguma recuperação no Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Cruzeiro não vai ter tempo para disputar o título pelo 10 pontos, pô, são quase 20 pontos a menos que o Santos, né, que é o líder. Então já complica um pouco. 19 pontos a menos. O Luizinho Machado: Palmeiras perdeu essa gordura, está na hora de reagir, tem time aí que ganha o jogo e parece que ganhou o campeonato, ficam contentes com tão pouco. Que isso, Luizinho? Tô sentindo que tá rolando uma dorzinha de cotovelo aí. Eu tenho uma bomba para vocês dois. Mina, ele está sendo investigado lá na Inglaterra. Rodrigo, que bomba, hein? Ouviu no Fox Sports? O Rodrigo Garcia aí participando conosco. Outro jogo agora, vamos para os jogos do domingo. No sábado à noite ainda teve Fluminense 1, São Paulo 2, rapaz. O gol do São Paulo no finalzinho, o gol da vitória, foram 2 gols do Reinaldo, 2 vitórias consecutivas do Tricolor, que não vencia há 6 jogos, né? Só que já não perde há 5, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Olha como o futebol é engraçado. E o time, colou no G4, só não terminou no G4 por causa do empate do Galo. E agora vai ter um tempo grande, né? De preparação, não joga na próxima rodada, porque o Atlético Paranaense vai para o Japão disputar a Copa Suruga. Aí joga só contra o Santos, né? no outro final de semana. Tempo para recuperar lesionados e para o Cuca treinar melhor a equipe. Vai ser legal, porque o Cuca é um treinador que gosta muito de detalhe, gosta muito de jogada ensaiada, um treinador que tem essa postura, né, de preparar muito bem a equipe, com esse tempo aí que ele vai ter de preparação. Eu acho que o duelo, o Sansão, né, o famoso Sansão, vai ser bem legal, né, daqui a quanto tempo? 15 dias, isso? Vai ser daqui a 15 dias que a gente vai ter aí o enfrentamento entre os dois. E o Fluminense, olha, até o Diniz já está falando, né, olha, eu estou sentindo que a coisa não vai funcionar muito aqui se eu continuar perdendo desse jeito, né. Por mais que a filosofia de jogo dele seja legal e tal, mas acho que no caso do Fluminense, diferente do Santos, né, Frank, faltam peças melhores ali, né. Ele tem um ótimo ataque ali, 2 caras muito bons na frente, né, mas o Fluminense não tem essa coesão que o Santos apresenta, principalmente no meio de campo, eu acho. O Rodrigo Silva: Palmeiras passa tranquilo amanhã? Qual dos times brasileiros está melhor encaminhado para a classificação? Eu acho que os 2 gaúchos, né, Grêmio e o... Na teoria aí, né? E o Internacional.
Luizinho Machado, como está jogando o Atlético Paranaense? Muito bom de ver, parabéns. É uma pena o resultado contra o Boca no meio de semana, mas tem que ir acreditando lá para a Bomboneira. Thiago Dantas, nosso amigo, grande Marcos, grande Frank, live já compartilhada. Obrigado, irmão. Santos campeão brasileiro de 2019. Tamo junto, meus amigos. Kleber Gonçalves, o Cuca tem que soltar o time. E o Alexandre diz, olha, e será um jogão, Santos e São Paulo. Vamos aguardar aí. E ainda mais, dependendo, o Santos tem o Goiás no próximo fim de semana, né? Deve. Em tese é um jogo para mais 3 pontos, né? Vamos ver como é que fica. Bom, esse sem graça, né? Chapecoense e Bahia, 0-0. A Chape segue o seu martírio lá na luta contra o rebaixamento. Aliás, os dois catarinenses estão lá, né? A Chape e o Avaí. E o Bahia deu uma queda, né? Depois que voltou também, um dos times que não voltou tão bem. Pois é, o Roger que vem fazendo um bom trabalho, né? À frente do Bahia, né? Mas um empatezinho, bom, pelo menos um ponto fora de casa, né? Dos males, o menor, né? Uma derrota e 2 empates. O Bahia está com essa configuração, com esse jeitão aí de meio de tabela. Eu acho que dificilmente vai. Eu acho que não tem possibilidade. Eu acho que dificilmente vai estar ali brigando para não cair, mas avançar um pouco mais à frente vai ser pensar um pouquinho demais, aí com muito otimismo para o Bahia. Viu? Bom, Santos 3, Avaí 1, a gente já falou, né, do jogo da liderança do Peixe, salve Peixão, e quem precisa salvar o Avaí é o Alberto Valentim. O time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e a missão não é das mais fáceis não, Marcão. Não, tá difícil a situação do Avaí, né, Frank? Eu acho que é aquela coisa, né, a gente sempre fica, o time mais fraco, o time que tá, a gente nunca quer que esteja numa situação ruim e tal, mas no quadro hoje que está pintando, dificilmente o Avaí vai escapar do rebaixamento. Se continuar desse jeito aí, e aquela coisa do técnico também, daqui a pouco perde mais 1, 2 jogos, manda o técnico embora, chama o outro e tal, e não resolve, né? É uma situação, é uma bola de neve, é um efeito que não tem volta não. Eu acho que é difícil voltar o Avaí se safar desse rebaixamento em 2019. Viu? O Carlos André, Santos campeão brasileiro de 2019. O Rodrigo pergunta se é verdade que o Cuca tem carta branca para deixar o Alexandre Pato no banco. Olha, no contrato não está dizendo que ele tem que ser titular, né? Pois contra a Chape, o Toró já entrou, já foi muito bem. No sábado, o Pato foi substituído de novo. Havia até a possibilidade do Toró iniciar a partida. Se for para o banco, não tem problema nenhum. Pelo menos assim, não deveria ter, né? Acho que no atual momento do Pato, inclusive, mais interessante seria deixar ele no banco e pegar o adversário um pouco mais cansado. Ele não é um jogador de grande velocidade, é um jogador habilidoso, chuta bem de fora da área, cabeceia bem. Então eu acho que é um jogador, talvez, se o Cuca pensar um pouquinho mais a longo prazo, a utilizar ele mais em segundo tempo, em 30 minutos, 20 minutos do segundo tempo, né? Para aproveitar um pouco o potencial dele, porque ninguém nega que ele tem qualidades técnicas, mas para jogar 90 minutos eu acho que não dá para encarar não. Olha, o Flamengo venceu o Botafogo no Clássico Carioca por 3-2, o Flamengo tem 2 vitórias e 1 empate no retorno, ou seja, de 9 pontos conquistou 7, então está bem também o Flamengo nesse retorno, diminuindo a liderança lá, a diferença para o Palmeiras principalmente, né? O Palmeiras já foi ultrapassado o Santos e vê o Flamengo encostando também. O Botafogo, aquela coisa, né? O Barroca segue pressionado, ao contrário do Flamengo, 2 derrotas e 1 empate, talvez o pior desempenho aí na volta. Pior, não, acho que só a Chape e a Avaí tem campanhas iguais no retorno da Copa América. Então, 2 campanhas distintas, e para o Flamengo foi um alento esse resultado, pensando no meio de semana, na tentativa de recuperação da Libertadores. Que serve de ânimo, né, para o resultado que o Flamengo vai ter que reverter aqui, né, Frank? Não vai ser fácil, a missão do Flamengo não vai ser fácil, e a gente imagina que esse resultado, aquela coisa do emocional, né, para o jogador, é sempre importante você vir de uma vitória. Um amigo nosso diria que é um resultado anímico. E o Coringão, aí ó, 3-1 no Fortaleza, e é uma campanha similar à do Flamengo. 3 jogos pós-Copa América, 2 vitórias e 1 empate. O curioso é que eles empataram entre si, né? O empate foi justamente Flamengo e Corinthians, e depois venceram os outros 2. Corinthians, olha, eu vou te falar, quando quer jogar bola, quando coloca o time para atacar, para ir para cima do adversário, consegue os resultados. Agora, quando é aquela chatice de time reativo, é um pé no saco, hein? Mas ontem foi bem. Segundo tempo, e o Pedrinho, ó, segundo jogo consecutivo brilhando. Fez um gol. Será que chegou a hora do Pedrinho? Pois é, né? É a questão de manter a regularidade, a consistência, né, Frank? Eu acho que o que falta muito ao Pedrinho é essa consistência que a gente vê em alguns jogadores e o Pedrinho não demonstra. Se ele realmente tiver
qualidade técnica, isso já é inegável. O jogador é de qualidade, é muito bom e tal. E foi bom o Bocelli fazer o gol, né? Legal, né? Ele ter participado da partida, né? E ter feito o golzinho dele, porque é um jogador que veio com essa característica, né, de ser um jogador matador, aquele centroavante de ofício, né, como o pessoal costuma dizer, entrou de cabeça no rebote, acabou fazendo o gol na complementação. Deu um chutão, aliás, né, aquele susto na torcida, né, o cara olha naquela pancada, de repente o cara joga para cima do gol, mas um bom resultado do Corinthians é isso que o Frank falou, concordo plenamente, viu, Frank? O Corinthians quando sabe, quando joga para frente, quando joga com a iniciativa da partida, buscando o gol, é outro Corinthians. O Corinthians defensivo é complicado e deram um gol pro Oswaldo, né? Do Fortaleza, mas para mim foi gol contra. Foi gol contra do Manuel. Eu achei que eles tinham dado gol contra. Né? Porque o chute não ia em direção, me parece que não ia em direção ao gol, né? Então... Ou seja, foi 4-0 pro Corinthians, não brincadeira. O Rivelino Teixeira lá em Jundiaí está acompanhando a gente. Grande Riva, grande abraço. O Alexandre disse que foi uma vitória corintiana na raça e na vontade. O Thiagão diz, Frank e Marcos, os gols de falta estão cada vez mais escassos no Brasileirão, é verdade. Aproveitando o embalo do golaço do Diego Souza ontem, a questão que fica será que os batedores não têm mais qualidade ou os técnicos deixaram de trabalhar isso com determinados jogadores para aprimorar? Eu acho que um pouco das duas coisas. O Bruno César, que é conhecido pelo chuta-chuta, semana passada ele fez um gol de falta pelo Vasco no clássico contra o Fluminense, e aí ele disse, olha, a gente está conseguindo acertar porque depois do treino o Ramon, que era um exímio batedor de falta, né, que é o auxiliar técnico lá do Vanderlei Luxemburgo, da comissão fixa do Vasco da Gama, entrou no lugar de Valdir Bigode, falou, o Ramon fica lá com a gente treinando falta, e ele fala, pô, bate assim, bate assado, faz isso, faz aquilo, tira o peso dela, muito perto, só tira o peso, não dá pancada. E aí o resultado vem. Então acho que é um pouco das duas coisas, né? Aliás, semana passada foi aniversário do Marcos Assunção, para mim o último grande batedor de falta do futebol brasileiro. Só para citar para você ver como nós estamos, como está faltando. Indo um pouquinho mais longe, eu que tenho cabelos mais brancos do que o do Frank, dois exímios batedores de falta do futebol brasileiro, se você ouvir qualquer entrevista deles, né, Frank, o Zico e o Neto, cansam de dizer que depois dos treinos ficavam lá exaustivamente treinando. Pegavam um goleiro do juvenil, botava barreira de madeira lá e dá-lhe chute em gol, né? E chegava na hora do jogo. Rogério Ceni. Pois é, o próprio Rogério Ceni fazia muito isso na época do São Paulo, treinava muito bem, treinava muito depois dos jogos, né? Enfim, aliás, Rogério Ceni e Marcos Assunção, os últimos grandes batedores aí. E um jogo xoxinho, Goiás e Atlético Mineiro 0-0, o Goiás está na 9ª colocação, não venceu também depois do retorno da Copa América, e o Atlético segue ainda no G4, apesar também dos tropeços, né? Venceu um jogo e empatou 2 nessa volta. O Atlético aí precisando melhorar um pouquinho a consistência aí, né? Eu acho que falta um pouco, né? Falta alguma coisinha ali, principalmente no ataque, né? Eu acho que não tá casando legal. Eu acho que o Atlético tem um time ali para estar entre os 7, 8 primeiros, mas mais do que isso, eu acho que vai ser difícil nessa temporada aí. E hoje tem mais um jogo. Hoje tem CSA e Grêmio fechando a rodada, jogo às 8 da noite lá em Maceió. Olha, o Milton está apostando no CSA, então vale dizer que o Grêmio já levou 3 pontos, né? Mais ou menos por aí. O contrário sempre, né? O Milton tem dado umas furadas, mas ele acerta. De vez em quando ele acerta aí. Bem de vez em quando, bem de vez em quando, vamos combinar. Ô Marcos, quer fazer um convite? Hoje tem Fórmula 1 também? Hoje tem, porque olha, se você acompanhou ontem, foi muito legal, né? O Grande Prêmio da Alemanha, sempre tem chuva, né? É aquela pimenta que se joga ali no asfalto, que é o tempero que dá quando a gente tem chuva. Tivemos uma prova super emocionante, o Grande Prêmio da Alemanha, hoje à tarde. Eu não vou antecipar muita coisa, só dar os parabéns ao Verstappen, ao Vettel, né? O Vettel largou em último, chegou em segundo, o Verstappen largou em segundo, caiu posições, a Mercedes fazia uma festa em casa, 125 anos de história do automobilismo, Grande Prêmio de número 200, botou roupa especial nos mecânicos, fazendo uma espécie de roupas retrô ali e tal, e os 2 carros da Mercedes tiveram problema, só o Hamilton acabou pontuando em 10º lugar, Bottas acabou batendo, mas hoje à tarde, pelas 3 horas... O desempenho foi retrô também. O desempenho também foi retrô. Fiquem ligados porque quem vai estar aqui comigo é ninguém menos do que Cláudio Karsug, o mestre, para a gente começar mais um Notas do Karsug para falar exatamente dessa corrida e de outras coisas ligadas ao automobilismo, Frank. Então, ó, se liga, 3 da tarde, ao vivo, no Facebook do Terceiro Tempo, tem Notas do Karsug com o Marcão e com o mestre Cláudio Karsug falando do Grande Prêmio de Hockenheim, na Alemanha, certo? Que foi
uma baita de uma prova, uma baita de uma corrida. Você gostou da live do terceiro tempo? No Facebook, no canal do YouTube do Milton? Deixa um like maneiro aí pra gente, compartilhe sempre a live nas suas redes sociais. O Milton de vez em quando estará aqui conosco também para falar de futebol, para dar um espetáculo, para fazer aquelas coisas assim. Quando ele não estiver por aqui, ele vai ficar aqui dando um positivo pra gente sempre, tá bom? Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais e siga também aí e se inscreva no canal do Milton, o canal oficial, Milton Neves Oficial, tá bom? O canal do Milton tá fácil aí para quem ainda não conhece, quem ainda não está lá, tá bom? A gente se fala e até a próxima. Amanhã tem Libertadores, quinta-feira tem mais resultados e a gente vai se vendo, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, Marcão. Tchau, um abraço.